A paz do Senhor, galera. Meu nome é Julia Souza, sou integrante aqui do grupo Geração de Adoradores da Assembleia de Deus da Rua Direta do Uruguai. E hoje eu vim trazer para vocês um breve resumo de Atos capítulo 16, que vai falar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa viagem, Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de passar pelos lugares que ele queria passar, porque o Espírito Santo de Deus direcionou ele, depois ele teve uma visão, e o Espírito Santo de Deus direcionou ele para Macedônia. E assim Paulo fez. Chegando na Macedônia, Paulo foi procurar um lugar para orar. E quando ele chegou perto de um rio e tinha um grupo de mulheres. E esse grupo de mulheres parou para ouvir as palavras de Paulo, pregar as boas novas. E uma dessas mulheres, o nome dela era Lídia, e eu vou ler aqui no capítulo, ou no versículo 14, que vai falar assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração, para que estivessem atentos ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Senhor Deus Altíssimo. E isto fez dela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Nessa viagem, quando eles foram lá, tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação, e por Paulo tirar o espírito de adivinhação dessa menina, eles prenderam Paulo e Silas. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal nenhum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-lhes ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e foi batizado, ele com os seus. E depois que o carcereiro e sua família foi salva, né? Porque Jesus transformou a vida deles. Vai vir a liberdade de Paulo e Silas no versículo 35, que vai dizer assim: E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas coisas, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo os replicou: Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim.
mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, e ouvindo que eram os romanos, e vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, e os confortaram, e depois partiram. Esse capítulo, ele é muito lindo, é uma história muito reflexiva, né? Porque, tipo, Paulo, ele poderia não ter ouvido de primeira, assim, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele impediu que Paulo isse para onde ele queria. Então, para nós cristãos, é uma coisa muito reflexiva sobre ouvir a voz de Deus, primeiramente. Ouvir aonde Deus está te direcionando, onde Deus quer te levar e qual o propósito de Deus te levar para esse lugar, porque às vezes o nosso propósito não é o mesmo de Deus. E assim Paulo fez. Paulo seguiu à risca o que o Espírito Santo lhe tinha dito, e nisso a obra dele foi feita. Mesmo na prisão, e mesmo em circunstância de aprisionamento, em circunstância de o coração deles dois deveriam estar amargurados ou perplexos, assim, tipo, mas por que eu tô na prisão? Mas mesmo assim, eles sabiam lidar com as circunstâncias da vida, sabiam lidar com tudo, e mesmo assim eles não pararam de orar, eles não pararam de buscar, eles não pararam de adorar, e nisso Deus fez o mover dele na maneira que ele quis. E a família daquele carcereiro foi salva. Aquela mulher que abrigou eles na casa dela foi salva também. Então, tudo tem um propósito na vida da gente. Tudo tem um propósito para que Deus faça nas vidas da gente. Só basta a gente querer. E depois da prisão deles, eles ainda tiveram que pedir desculpas a Paulo e a Silas, porque eles prenderam ele. Então, tudo Deus, ele tem um propósito certo, na hora certa, e a recompensa certamente vem. Para que vocês meditem nesse capítulo. Eu sei que foi meio rápido, meio corrido, mas espero que vocês tenham entendido. E meditem muito, né, no livro, mergulhem na palavra de Deus, não só no livro de Atos, mas em todos os livros, todas as epístolas, e que vocês sejam edificados cada dia mais. Um beijo, fique com Deus.